preso a esses maus testemunhos, mas perceber, diante da perspectiva do reino de Deus hoje, o que é que o movimento tem para oferecer no seu carisma. O movimento de cursilhos de cristandade é o tema da Tribuna Independente de hoje. Você em casa também pode participar, mandando a sua pergunta através do Telefax 0 código da operadora 17 3355-8432 ou pelo e-mail tribunarp@redevida.com.br. Quem faz a pergunta agora é o João. Padre Beraldo, o senhor falou da aceitação ou não por alguns sacerdotes do movimento Cursilho. O movimento Cursilho tem assumido, tem se comprometido com o documento de Aparecida. Eu queria que o senhor dissesse para nós como é que está perante o clero a aceitação e a colocação em prática das decisões de Aparecida em nível de Brasil e até em nível de América Latina e Caribe. Você faz uma pergunta muito complexa para mim, João. Eu sou muito limitado, né? Porque às vezes eu tenho até um pouco espírito crítico e tal. Mas sim, acompanho, é claro. Aqui no Brasil, a gente vê uma maior responsabilidade, porque aqui foi realizada a Conferência de Aparecida e vejo, claro, que há muita aceitação, muita adesão, digamos, ao documento de Aparecida. Se você pegar, por exemplo, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, nada mais é do que uma síntese do próprio documento de Aparecida, aliás, até agora, 2010. Então, eu vejo esse grande momento. Aliás, eu diria o seguinte: ou aproveitamos esse momento de Aparecida para dar uma reviravolta, digamos assim, na nossa concepção e prática pastoral, ou então esse momento vai passar. O próprio documento fala numa renovação radical das paróquias. E isso, para mim, se não houver essa renovação de acordo com o documento, vai ser muito difícil a Igreja católica, né, caminhar correspondendo aos apelos do mundo moderno, desta sociedade tão líquida que a gente já não vê muita perspectiva. Nos outros países eu não tenho conhecimento, eu conheço um pouco mais o México, né, vejo algum esforço, mas até dentro do próprio movimento noto uma certa apatia quanto ao documento. O ano passado fui convidado para algumas palestras e o meu projeto era justamente tratar do movimento de cursilhos e o documento parecido, como nós fazemos aqui no Brasil com frequência, e a resposta que eu recebi de lá, um pouco assim, assodada, foi: não, o documento é parecido, não muito, nós queríamos saber do movimento. Eu disse: ou eu vou com esse projeto ou eu não vou, porque não existe movimento para mim se não ele estiver contextualizado na Igreja. Nós não somos um movimento paralelo, não somos um movimento porque deu na cabeça de alguém, mas nós somos justamente a questão do carisma, e esse carisma tem que se adequar, digamos assim, ou tem que ser posto em prática à luz daquilo que os nossos pastores nos apresentam. Portanto, aqui no Brasil, claro, embora muitos talvez até nem conheçam o documento, mas de fato nós nos guiamos pelo documento de Aparecida, e tomara que toda a Igreja já assuma de uma vez por todas esta caminhada, com propostas às vezes até meio assustadoras para uma tradição que nós temos aí. Padre Beraldo, chegaram algumas perguntas aqui do pessoal de casa. O Luciano, ele é de Feira de Santana, na Bahia, e o Walter, que é de São José dos Campos, no interior de São Paulo, eles têm a mesma pergunta. Eles querem saber em que consiste esse relançamento do movimento de cursilhos de cristandade. É interessante a pergunta, o Walter e o Luciano, com quem eu estive agora há poucos dias. Está me provocando, né? Mas tá bom, é assim que eu quero mesmo, é assim que nós queremos. Esse relançamento, quando a gente fala em relançamento, a gente está falando, incrível que pareça, né? A gente está falando uma volta ao carisma do próprio movimento, que foi se perdendo com o decorrer do tempo, foram se introduzindo, a gente usa a expressão aqui que todo mundo conhece, entre nós, os corpos estranhos. Esses corpos estranhos que foram mudando um pouco a face do movimento, a cara do movimento, tanto no pré-cursilho, na escolha de candidatos, quanto no próprio cursilho, dentro das suas mensagens, quanto no pós-cursilho. E o que nós queremos é voltar a essa originalidade dentro do contexto atual. Por isso nós falamos em relançamento. Eu estou me lembrando que, logo depois do Concílio Vaticano II, as congregações religiosas começaram a falar em refundação.
Isso foi um rebu, né? Foi uma coisa espantosa falar em refundação, quer dizer, não se reconhece então tudo que foi feito, a fundador, o santo fundador, tudo se reconhece, só que deve-se voltar àquilo que eles imaginavam, que eles pensavam, sob inspiração do Espírito Santo, e eliminar tudo aquilo que foi acrescentado, que foi se acrescentando, e que acabou então muitas vezes desfigurando a autenticidade do movimento. Ora, desfigurar a autenticidade significa desfigurar o carisma. Significa adaptar o carisma ao sabor de cada um. E o que nós queremos com o relançamento é exatamente isso. Quer dizer, à luz do documento de Aparecida, à luz da orientação dos nossos pastores, a gente redimensionar a prática do movimento na situação concreta do nosso dia a dia. Obrigado, Walter, obrigado, Luciano, pela pergunta mais do que oportuna. Se os nossos grupos executivos diocesanos não assumirem agora, neste momento, o relançamento, que, aliás, a meu ver, ainda falta muita coisa aqui que a gente podia, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai vendo que tem muita coisa a relançar. E é interessante que este relançamento nasceu da cabeça de alguém, nasceu lá no Grupo Nacional. Lê do engano. Eu vou dizer aqui, sabe o que diz o documento de Aparecida, o Walter e Luciano, no número 11? Diz assim: a igreja é chamada a repensar profundamente e a relançar com fidelidade e audácia sua missão nas novas circunstâncias latino-americanas e mundiais. Quer mais? Acho que por aí está o que a igreja está nos pedindo. O relançamento, de fato, é um eco, uma repercussão daquilo que os nossos pastores nos pedem. Muito bem, quem faz a pergunta agora é o Paulo. Padre Beraldo, aproveitando o gancho do relançamento, em 2004, em nossas assembleias regionais, nós tivemos um documento que tinha por título Fidelidade e Renovação do MCC. Seria esse já um trabalho, pensando no relançamento, trabalhar o movimento para, no futuro, um relançamento? É interessante, Paulo, que realmente não se havia pensado nisso. Esse tema de 2004, ele veio de um encontro mundial do movimento, onde se tratou da fidelidade e renovação do movimento. Naquela época, 2004, interessante, o tempo passa tão depressa que a gente fala naquela época, né? 2004. 2004 está aí há pouco tempo atrás, né? Mas estamos falando naquela época, realmente o que se pensava não era em relançamento, era conservar a fidelidade e ao mesmo tempo a renovação. Agora, mudou-se o termo, aqui entre nós, para relançamento, mudou-se, né? Foi, quem sabe, a semente que foi plantada, e devo dizer para você, quer dizer que em grande parte dos países não se pode nem ouvir falar em renovação, né? Devido a uma mentalidade também muito mais conservadora, e infelizmente é por isso que muitas vezes o movimento é recusado. Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, do termo cristandade. Cristandade hoje é um termo absolutamente ultrapassado, é um termo que não corresponde mais à realidade histórica até, né, que cristandade é mentalidade da Idade Média, quando o poder estava unido com a igreja unida com o poder, então tudo tinha que ser católico, tudo tinha que ser cristandade. É um termo hoje, né, e os padres sabem disso, e é por isso até uma certa resistência. Cristandade é um termo até pejorativo na referência que se faz ao passado, à Idade Média e tal, né? Portanto, aquilo que aconteceu em 2004, que foi o resultado de uma reflexão em nível mundial, passou aqui também, passou aqui entre nós, para as assembleias regionais, para ir criando uma mentalidade que, felizmente, e aqui eu vejo a ação do Espírito Santo, amadureceu para o relançamento. Padre, aproveitando aqui o tema ainda relançamento, o Milton, que é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pergunta o seguinte: Padre Beraldo, qual sua opinião sobre as primeiras comunidades cristãs em relação ao atual movimento de cursilhos na nobre missão de evangelizar? Eu acredito, Paulo... Milton, é o seguinte, se a gente for olhar aquelas comunidades iniciais, né, as comunidades eclesiais, o início da igreja, você se lembra que todos tinham tudo em comum. Isso é o primeiro que aparece. E quando vendiam alguma coisa, iam depositar aos pés dos apóstolos. Isso é uma imagem daquela comunidade que realmente vivia unida em oração, está lá escrito nos Atos, né?